Você saberia justificar uma promoção ou uma demissão ou até mesmo uma advertência por escrito, né? E se o RH ou alguém te perguntar o que você tem em concreto sobre a tua equipe, sobre o teu colaborador, você teria alguma coisa? Na gestão de pessoas, o que não é registrado vira esquecimento. E você vai aprender hoje as 7 coisas que você deveria estar registrando sobre a tua equipe, sobre o teu colaborador, mas muito provavelmente não está. Número 1, feedbacks informais. O que foi dito, quando foi dito e por quê, né? Então, feedbacks informais eles devem ser registrados. Por quê? Porque daqui a um tempo, né, o colaborador repete aquele comportamento inadequado que você já advertiu verbalmente, não por escrito, e você não lembra quando foi que você advertiu, e ele também não vai dizer que lembra quando foi que você advertiu. Então, ter o registro, né, na sua linha do tempo, na linha do tempo do colaborador, né, que é uma ferramenta de gestão, é importante porque aí você lembra exatamente quando foi que você registrou, né, e quando foi que você deu esse feedback. Número 2, ações positivas inesperadas. Então, muitas vezes, né, o pessoal da nossa equipe toma ações proativas, né, que não era obrigação deles tomar. E a gente tem que registrar isso também para poder, né, de certa forma, elogiar quando for conveniente, né, fazê-lo, ou até para justificar alguma promoção ou aumento de salário junto ao RH ou junto à tua gestão superior. Número 3, erros e falhas com impacto. Não? Então, se o colaborador teve um erro, uma falha, um comportamento inadequado, e esse comportamento e esse erro teve algum impacto, né, significativo, ou que você julga significativo, você precisa registrar. Se o colaborador chegou atrasado sem justificar, né, se ele não foi ao trabalho sem justificar, ou até se ele foi justificando, você deve registrar isso. Por quê? Porque é importante que você tenha um controle sobre tudo que acontece com a sua equipe, né? Tudo que acontece com o seu colaborador. E às vezes vai acontecer de você ter que argumentar, né, dando um feedback formal, se a tua empresa tem esse tipo de procedimento, ou uma avaliação de desempenho. Bom, você chegou atrasado 10 vezes, né, no último ano. Não, eu não cheguei atrasado 10 vezes no último ano. Não, chegou assim, ó, tal. Mesmo me justificando, né, eu gostaria que você não chegasse mais atrasado. Está aqui, fatos, né? Você está falando sobre coisas que realmente aconteceram. Você está fazendo uma observação. E a partir dessa observação de um fato concreto, você faz a avaliação que for cabível. Número 4, treinamentos e capacitações. Muitos gestores deixam para o RH fazer o registro dos treinamentos e das capacitações, etc. Legal, bacana, acho que é válido, etc. Mas eu lhe aconselho a você também registrar isso. Porque, pensa o seguinte, o colaborador fez um treinamento de NR35, trabalho em altura, e existe um comprovante, existe um registro, mas ele não está com você. Mas quem manda ele fazer o trabalho em altura é você, não é o RH. E às vezes pode acontecer desse treinamento estar vencido, talvez o RH não te informar, e aí tu manda ele fazer um trabalho em altura. Se acontece alguma coisa, você está comprometido. Você já parou para pensar nisso? Isso pode acontecer. Então, a gestão dos treinamentos e capacitações tem que ficar na mão do gestor também, né? É importante que o RH tenha o controle disso, etc. Legal, bacana. Mas você, como gestor, como líder, não pode depender do RH, né? Então, se está vencido, e a pessoa não pode fazer trabalho à altura, ou não pode fazer trabalho em espaço confinado, ou qualquer que seja o treinamento normativo da sua equipe. Então, você tem que registrar isso também. Número 5, participações em reuniões importantes, né, ou eventos importantes, né? Por exemplo, né, o colaborador ele fez um treinamento por iniciativa própria, né? Então ele vai lá, Bruno, fiz um treinamento de PCM, papapá, pô, bacana. Bom, registra isso, é importante, né? Porque, por exemplo, né, tem um argumento de aumento salarial ou de promoção, bom, se uma pessoa dizer, eu gostaria de que fosse, solicita a promoção do fulano, né? Devido aos seguintes motivos. Vai estar lá os atos, né, do que o colaborador teve que justificam a promoção. Você vai ter botado também as capacitações que ele teve, né, que foram dadas pela empresa, ou talvez registrar. O colaborador foi proativo, busca treinamentos constantemente na data tal.
E isso é um argumento estruturado, né? Que é o que eu ensino no curso, na linha do tempo do colaborador, de criar argumentos irrefutáveis. Você não quer criar um argumento que seja refutado. Você não quer chegar e falar com o seu colaborador e ele conseguir inverter completamente a conversa. E aí, daqui a pouquinho, ele está dando um feedback reverso, né? Era tu que estava falando com ele, agora ele está falando contigo. Ou fazer uma solicitação de demissão para o RH e o RH derrubar o teu argumento com 2 ou 3 caracteres. Não, isso não pode acontecer, né? Então, registrar participações em reuniões, treinamentos importantes, é uma coisa que você deve fazer também. Número 6, marcos de jornada. Bom, o que são marcos de jornada, né? Quando o colaborador entrou na tua equipe, quando que você fez uma transferência dele, quando que você fez uma promoção, quando que você fez um aumento salarial, quantos anos ele tem de casa, essas coisas precisam estar registradas, né? De saber quando o cara entrou, porque tem comportamentos, né, que acontecem que tu não espera isso aí de um cara que está 5 anos na tua equipe, né? Mas tu sabe se ele está 5 anos na tua equipe? Precisa registrar, né? Então é um tipo de coisa que você precisa colocar na linha do tempo do colaborador. Número 7, advertências formais e verbais. A grande maioria dos RHs não tem um documento para advertência verbal. Por quê? Porque é advertência verbal, né? Mas também, né, a grande maioria dos RHs exige que tu tenha pelo menos aí umas 3 advertências por escrito para demitir uma pessoa. Não é cabível, se você for ler lá, né, as leis trabalhistas, eu não consigo identificar, né, lendo, você dar uma advertência por escrito por baixa performance. Porque tu precisa fundamentar isso muito bem. Então, como gestor há muito tempo, eu sei que não é que só dá advertência por escrito para uma pessoa quando uma coisa muito grave acontece. E para te dar 3, escuta o que eu vou te dizer. Para você dar 3 advertências por escrito para uma pessoa, ela deve ter feito umas 30 coisas que tu não pôde escrever de errado, né? Que tu relevou, que tu falou verbalmente, que tu comentou, né? Então, de certa forma, essa normativa, né, ela não está muito bacana de 3 advertências por escrito, etc. Isso não funciona muito bem, porque é o limite, né? Quando chega no limite que tu dá uma advertência por escrito para a pessoa e pequenos comportamentos reincidentes, se não tem registro, né, tu não fundamenta uma advertência por escrito. Por que tu vai dar essa advertência por escrito para a pessoa? Porque ela vem rotineiramente, não, mas isso aí não é motivo, aí, né? Bom, então, imagina o seguinte, você precisa registrar na sua linha do tempo as advertências formais e as verbais. Tal dia foi chamada a atenção do fulano devido ao comportamento que ele teve, tal coisa. Registro, lá a data e etc. Tem que registrar. Tal dia, registra para você. E quando você for, né, montar um argumento, né, para o RH, ou até um feedback para esse colaborador, você vai estar lá, tal dia eu te chamei atenção, tal dia também, no mês de janeiro eu te chamei atenção 3 vezes, no mês de abril você errou 4 vezes o procedimento técnico, no mês de março você descumpriu um procedimento de segurança e foi advertido verbalmente, você registra isso na sua linha do tempo. Se você não registrar, quem que vai lembrar por você, né? Gestão é percepção, mas decisão e argumento precisa de dados. Se você não tiver dados, você não consegue tomar. Você até consegue tomar decisão, mas você não consegue montar argumentos sem dados. Legal? Então, se você se interessou por esse assunto, né, gostaria de aprofundar, aprender e ter e adquirir, né, essa ferramenta, e adquirir também esse método de organização de informações para a gestão de pessoas, convido você a se inscrever no meu curso, que está aqui embaixo, aqui, em algum lugar, né, o link na descrição, que te dá acesso direto a esse curso. Nesse curso tem apostila, tem uma planilha, né, tem um monte de aula lá, vai ser bem bacana, legal? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu, tchau, tchau.